A Asus lançou a nova versão do TUF Game F15 no Brasil em maio de 2023, como seu mais recente notebook gamer de entrada. Ele chegou com foco em combinar alto desempenho e boa resistência em um único produto, agora com fabricação nacional. Será que a máquina para jogos da fabricante cumpre o que promete? Quais são os destaques desse laptop? O Tudo Celular mostra os detalhes a você nesta análise completa. Começamos pelo design com um visual que procura combinar elementos gamer com uma aparência mais sóbria. Isso porque o TUF Game F15 não abusa de LEDs RGB, nem chega a ter um tamanho tão grande para o segmento, com uma espessura de quase 2,5 cm e um peso de 2,2 kg. As bordas são bem finas nos lados e na parte superior, onde fica a webcam HD em um recuo um pouco maior. A construção dele foi projetada para atender múltiplos usos. Ele conta com uma tampa feita de metal, que tem o logo da marca em alto relevo, e uma superfície e base compostas de plástico, que passa uma boa durabilidade. Somamos a isso a presença da certificação militar de resistência para garantir proteção até mesmo em condições mais extremas. A Asus colocou um sistema de refrigeração com ventiladores Airflow de 84 pás e com saídas mais amplas de ar, para aumentar o fluxo e evitar aquecimentos indesejados. Mesmo durante a jogatina, não vimos um grande aumento na temperatura, o que significa ter funcionado de forma eficiente a estratégia da marca. O teclado Chiclet tem o padrão ABNT e conta com retroiluminação com LEDs RGB em uma zona, o que mantém a linha mais sóbria. As teclas WASD ficam destacadas das demais, para facilitar a precisão nos movimentos durante os games. A fabricante deixou 4 botões multimídia superiores, que ampliam as possibilidades de atalhos. Já o touchpad está maior e agrada na sua área, apesar de não dispensar um mouse externo na jogatina. Do lado esquerdo, ele vem com um conector de áudio, uma entrada USB 3.2 tipo A, uma USB-C Gen 2 com DisplayPort, uma porta Thunderbolt 4, uma HDMI 2.1, uma RJ45 para internet por cabo e o conector do carregador. À direita encontramos mais um USB 3.2 tipo A. Sentimos falta aqui de um slot para cartão microSD. A conectividade ainda é completada com o suporte a Wi-Fi 6 para internet estável e com ótimo alcance, além do Bluetooth, que permite utilizar um joystick externo para aproveitar melhor os jogos. O TUF Game F15 possui uma tela de 15,6 polegadas do tipo IPS, com resolução Full HD+. Isso significa que o ângulo de visão não decepciona, bem como o contraste do display e a definição das imagens. O nível de brilho é decente e agrada no geral. O painel ainda conta com uma taxa de atualização de 144 Hz, para permitir rodar games com alta fluidez e ter uma navegação bastante suave. Pena que não há aqui a tecnologia Dolby Vision, como em modelos mais caros da Asus, para melhorar a reprodução de serviços de streaming. A parte sonora é composta por um sistema estéreo com 2 alto-falantes, posicionados nos lados inferiores do notebook. No geral, encontramos uma potência bastante satisfatória e um equilíbrio decente entre graves, médios e agudos, algo que nem sempre é possível ver em um laptop. Caso você prefira deixar o áudio mais encorpado, esta máquina é compatível com a tecnologia Dolby Atmos. Dá para deixar em alguma configuração pré-definida ou fazer diretamente uma equalização completa. O notebook vem equipado com um processador Intel Core i7 12700H de 12ª geração. Essa unidade tem 16 GB de RAM, mas existe opção com 8 GB no mercado. Além disso, há um armazenamento disponível de 450 GB no seu SSD, o que consideramos bem limitado caso você queira instalar muitos jogos nele. A placa gráfica dedicada inserida aqui consiste na GeForce RTX 3050. Essa é uma GPU de entrada da Nvidia com suporte a Ray Tracing, porém já traz a tecnologia MU-X Switch para otimizar o fluxo de dados para a placa de vídeo. Mas vale ressaltar que nem os gráficos nem o processador são de última geração nesse conjunto. Quando vamos analisar os benchmarks, temos cerca de 5.800 pontos no 3D Mark, uma nota que coloca esse notebook na média de laptops gamer de entrada, visto que a RTX 3050 possui suas limitações dependendo da complexidade do game. Já no PC Mark X, o hardware da Intel combinado com a GPU da Nvidia se mostraram já próximas de um PC gamer mais básico, com seus 6.600 pontos no total. Os nossos testes identificaram um bom desempenho em tarefas relacionadas à produtividade, além de edição de foto e renderização. O F15 atualizado sai da caixa com Windows 11 Home como sistema operacional nativo. Ele possui poucos aplicativos da marca, mas já vem com o pacote Office e antivírus instalados de fábrica. O destaque do software está no Armor Crate, a tradicional central de controle da Asus. Ela possibilita configurar o desempenho da máquina, caso você precise de um pouco mais de performance
nos games. Aqui também é o lugar onde dá para configurar os LEDs RGB e controlar o uso do hardware no momento. Vamos falar sobre o principal neste notebook, os jogos. Como será que a RTX 3050 e o Core i7 de 12ª geração se comportam nesse quesito? Testamos alguns títulos em Full HD para entender cada caso. Um exemplo mais básico e bastante eficiente é Fall Guys. Nele, você pode ativar todos os extras de sombra e profundidade que a máquina ainda vai rodar bem. Com a sala cheia de jogadores online, ele não baixa dos 144 FPS, o que garante boa estabilidade nesse estilo. Quem pensa em games competitivos, o TUF Game F15 também é bastante indicado. Temos como exemplo o CSGO, que passa muitas vezes dos 200 FPS e garante excelente fluidez no gênero de tiro em primeira pessoa. O hardware já sente mais o ritmo frenético aliado ao Ray Tracing de Doom Eternal. O jogo até apresenta uma boa qualidade visual, porém a taxa de quadros fica na casa dos 40 FPS, longe do ideal nessa situação. O cenário restrito se repete em God of War. Mesmo sem exigir taxas de frames elevadas, esse título não chega a ser explorado ao máximo e fica também na faixa dos 40 FPS, sem decepcionar na qualidade visual. O Ray Tracing apenas foi aproveitado juntamente com alta fluidez na remasterização de Spider-Man. Aqui conseguimos picos acima dos 100 FPS, com a beleza proporcionada pela tecnologia de luz e sombra. A Asus colocou neste modelo uma bateria com capacidade de 56 Wh. Como ele se comporta na prática? Testamos em duas condições para saber o resultado em um uso moderado e quando roda apenas games. Ao revezar a utilização do navegador Edge de documentos no Word e de mensagens no Telegram, essa máquina resistiu por cerca de 4 horas longe da tomada. Já em jogos direto, foi possível obter uma autonomia de pouco mais de 1 hora. E quanto ao carregamento? A fabricante envia na caixa uma fonte de 200 watts de potência, separada do cabo de energia. Nos nossos testes, o TUF Game conseguiu completar o processo em 1 hora e 41 minutos. Entendemos que bateria não é o forte de uma máquina gamer, mas por não ter os componentes mais potentes do mercado, esperávamos um pouco mais, seja em uma duração superior ou também no tempo inferior de recarga. A nova versão do TUF Game F15 acerta no design mais sóbrio e na certificação militar de resistência, o que permite usar não somente para jogos, como em tarefas gerais no dia a dia, como trabalho e estudos. Desempenho para isso não vai faltar. O hardware possui boa performance em tarefas básicas e de produtividade, além de se dar bem em edições, mesmo que não haja nele um processador e uma placa gráfica de última geração. A parte multimídia também sai com um saldo positivo. A tela é do tipo IPS e tem uma fluidez satisfatória pela alta taxa de atualização, enquanto o som apresenta bom equilíbrio de frequências e suporta Dolby Atmos, para deixar o áudio mais encorpado. Em jogos, este notebook manda bem em opções focadas no multiplayer online, seja algo mais básico como Fall Guys ou mesmo no cenário competitivo de CSGO. Mas as limitações gráficas ficam mais evidentes em games pesados e complexos, como God of War e Doom Eternal. Além das restrições do hardware, a falta de um slot para microSD e a baixa autonomia da bateria também são pontos negativos nesse laptop. Sem falar no armazenamento, que pode ser bem baixo para quem deseja instalar muitos jogos na máquina. A Asus lançou o TUF Game F15 2023 no Brasil por preços sugeridos que partem de R$ 7.000, mas ele já pode ser encontrado na faixa dos R$ 5.600 no mercado nacional. Por esse custo, dá para achar um Lenovo Legion 5 com a mesma GPU e um hardware AMD, que pode aumentar a autonomia. Só que o display fica limitado a 120 Hz. Pelo valor inicial, é possível comprar um Dell G15 também com RTX 3050, porém já acompanhado de uma CPU de 13ª geração da Intel. O problema aqui é a tela, que também não passa de 120 Hz. Em outras palavras, a quantia cobrada pelo notebook gamer da Asus o torna uma das melhores opções em custo-benefício do momento, para quem deseja jogar sem grandes exigências e que não quer pagar mais caro para isso. Fechamos mais uma análise que abordou em detalhes o TUF Game F15, o mais novo notebook gamer de entrada da Asus. Agora, chegou a hora de a gente saber a sua opinião. O que achou da performance geral dessa máquina? Acredita que ela tem o melhor custo-benefício do segmento de jogos? Fala à vontade aí no espaço abaixo. Aproveita para ver esta análise completa também em texto lá no tudocelular.com, além das melhores ofertas para este laptop. Vou ficando por aqui, um forte abraço e nos vemos na próxima.